chamados reformadores que protestaram, daí o termo protestante, protestaram à luz das Escrituras, trouxeram novamente para o centro o que realmente o Evangelho diz. E a pergunta é esta: o que é que o Evangelho diz? O que é que realmente o Evangelho nos diz sobre a salvação do homem? Isto ficou resumido na história da Reforma Protestante como as 5 solas, ou os chamados 5 somentes. Sola é um termo em latim que significa somente. E quais são essas 5 solas? Começaram por ser destrinchadas desta maneira: somente a Escritura. Ou seja, somente através da Escritura, da Bíblia Sagrada, no que diz a Bíblia Sagrada, e não no que dizem as tradições, ou tradições feitas por homens, que nós encontramos a resposta para a salvação. Somente nas Escrituras nós temos a resposta como o homem é salvo. E o que é que diz as Escrituras sobre a salvação? É aqui que nós temos a segunda sola. Somente a graça. A salvação, ela vem unicamente e somente através da graça. Nós não podíamos fazer nada para alcançar a salvação. Nós não podíamos fazer alguma obra ou ter em nós algum mérito para diante de Deus podermos alcançar a salvação. Não havia essa possibilidade. E por não haver justamente essa possibilidade, é que Deus enviou alguém. Então a salvação é pela graça, através de alguém. E aqui nós entramos na terceira sola. Quem é esse alguém? Somente Cristo. Somente Cristo, o enviado de Deus, que veio para morrer uma morte que era para nós, mas morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. E isso, ou a salvação, ela é obtida, e aqui nós temos a quarta sola, pela fé. Somente pela fé na obra do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós podemos ser realmente salvos. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para pagar pelos nossos pecados. Ele veio ser o nosso mediador. E nós alcançamos isso, nós nos apropriamos da salvação pela fé, através da fé. E esta fé, como diz as Escrituras, é um dom de Deus. Um presente de Deus. E para quê? Para que ninguém se glorie, como diz o texto. Daí a quinta sola. Somente a Deus a glória. Somente a Deus a glória. Toda a glória no âmbito da salvação pertence ao Senhor. Foi Ele quem deu a Escritura, foi Ele quem deu a graça, foi Ele quem deu Cristo, foi Ele quem deu o dom da fé, e tudo isso termina em glória ao Senhor e a mais ninguém. Agora, como principalmente esta última verdade aqui, esta última sola, estava completamente perdida então. Sendo assim, nós podemos afirmar que esta última sola, este último somente aqui, ele é o ápice, ele é o momento mais alto para o qual estas 4 solas atrás estavam a encaminhar. Estes 4 somente atrás caminhavam para este momento aqui. Só a Deus a glória. Se ferirmos estes somente atrás, nós vamos perceber que este somente a glória a Deus deixaria de existir. Pensem comigo, vou fazer um exercício de raciocínio aqui. Como a negligência de algum somente atrás não permite que toda a glória seja para Deus. Vejam, era isto que estava a acontecer em 1517 e antes, quando os reformadores insurgiram. Pensem comigo, se os fiéis precisam das tradições e não apenas das Escrituras para a salvação, se santos
são cultuados e adorados, e não somente Cristo, se sacerdotes e padres servem de mediadores entre Deus e os homens, se a nossa salvação é por obras, méritos para sermos justificados e não por uma fé baseada na obra do Senhor Jesus Cristo, então reparem, Deus não recebe toda a glória. Quando toda a glória tem que ser dada a Deus. Porque estes 4 somente pertencem a Deus. A importância destas solas, ela está assim nas Escrituras, na graça, em Cristo, na fé, mas principalmente no somente. É somente através disto que nós podemos redundar no final em glórias a Deus. Então a conclusão é esta: tem que ser somente a Escritura, tem que ser somente a graça, tem que ser somente Cristo, tem que ser somente a fé, para que Deus receba de fato toda a glória. Somente a Deus glória significa que a glória é dada apenas a Deus.